O Brasil superou os Estados Unidos e assumiu a liderança no ranking global de cirurgias plásticas. Os dados são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Pioneiro na lipoaspiração fracionada, nosso convidado de hoje é o médico Vitor Cutaiti. Vitor, tudo bem? Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Qual é o limite entre uma coisa e outra? Entre vaidade, questão estética, zelo com a saúde? Como é que se demarca essa fronteira? Interessantíssima essa pergunta. A Organização Mundial de Saúde determina e classifica a saúde como bem-estar físico, psíquico e social. Ou seja, qualquer pessoa que tenha prejuízo em uma dessas três áreas, ela é uma pessoa que não está saudável. A cirurgia plástica e estética, principalmente, ela vem exatamente nesse ponto, devolver o bem-estar físico, psíquico e social. É muito comum a gente receber no consultório pacientes que têm vergonha de usar uma roupa, que têm vergonha de ir para a praia, que deixam de ter um convívio social adequado por conta de uma ou outra alteração. Então essa questão estética ela é muito relativa e a gente trabalha a questão estética como um problema de saúde mesmo, porque para uma pessoa pode não incomodar, para outra incomoda bastante. Então, sempre que a gente fala em cirurgia estética, a gente está falando em um problema de saúde. Doutor, mas existe muito exagero? Sem dúvida, e aí que vai da procura de um bom profissional. O bom senso ele deve ser sempre buscado. Quer dizer, não é porque hoje está mais acessível que a gente deve procurar qualquer lugar. A gente tem que ter um bom senso na hora de indicar, na hora de operar, na hora de trabalhar a cirurgia plástica. Então, assim, existe exageros? Infelizmente ainda existem, mas esse vem diminuindo bastante. Quais são as intervenções mais procuradas e por quê? Sem dúvida nenhuma, a lipoaspiração é a primeira, a segunda é a prótese de mama, a terceira é a abdominoplastia. E aí tem as outras cirurgias. Lipoaspiração serve para gordura localizada. É aquela gordurinha que a gente tem, eu brinco que a gordura localizada é um mal do século. É difícil achar uma pessoa que não tenha gordura localizada. E a gente sabe que o exercício físico e a dieta ajudam bastante, mas para a gente chegar num certo limite tem que fazer lipoaspiração. Prótese de mama, uma questão estética e hoje postural e as roupas e a moda favorecem a quem tem um peito mais definido, um colo mais projetado, por isso que ela é tão procurada. E a abdominoplastia porque muita gente, principalmente mulheres, tem filhos, o abdômen cresce, fica feio, ou pessoas que também aumentou bastante o número de cirurgia pós-bariátrica, ou seja, o paciente fez a cirurgia para perder peso e aí sobrou pele no abdômen. Doutor, mas os jovens têm procurado muito essas cirurgias? Sim. No jovem a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a cirurgia plástica não é uma brincadeira. A gente sempre que faz uma cirurgia plástica, a gente tem que pensar a longo prazo. Eu sempre falo que cirurgia plástica não é igual ir ao cabeleireiro. Você tem que procurar um profissional sério, você tem que entender o caso e ter uma boa indicação. Hoje a gente opera desde crianças de 4, 5 anos, por exemplo, orelha de abano. É uma cirurgia que incomoda muito a criança e se a gente operar depois dos 7 anos, a criança fica estigmatizada. Então ela vai sofrer bullying na escola, ela vai ter o apelido, etc. Se a gente evita a idade escolar, ou seja, opera até os 7 anos, a gente consegue devolver o bem-estar social para essa criança. E isso vale, por exemplo, para uma adolescente que já está formada, que já está com corpo feminino e que não tem nada de mama. Então a gente pode colocar uma prótese não muito exuberante, uma prótese discreta, pelo menos para ela ficar parecida com as amiguinhas dela, para ela ter um convívio social melhor. E aí entra aquela questão do bem-estar social. E é aí que é a importância da cirurgia plástica. Tá. Até que ponto a cirurgia plástica está mais acessível? Esse é um dos fatores que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em números gerais. Proporcionalmente, a gente já tinha mais cirurgia em número populacional, fazendo uma proporção, a gente já tinha mais cirurgia que os Estados Unidos há alguns anos. O acesso da classe C, da classe D à cirurgia plástica fez com que esse número crescesse. Hoje, a gente pode falar que é muito mais fácil fazer uma cirurgia plástica. Com gente boa, com gente qualificada. É mais acessível do ponto de vista de custo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Custo de facilidade. Em números, Adriana, são 1.491.000 cirurgias plásticas no Brasil contra 1.452.000 nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, o México com 486, ou seja, o Brasil fez 1 milhão de cirurgias plásticas a mais do que o terceiro colocado. E aí tem essa polarização entre Brasil e Estados Unidos. E isso é uma coisa importante porque o Brasil se tornou um país visual.
E isso é muito importante. A gente expõe muito o corpo. O Brasil, por ser um país tropical, as mulheres procuram muito a cirurgia plástica, os homens vêm procurando bastante. O número de homens cresceu em 10 anos. A gente trabalhava com 10% dos pacientes homens. Hoje a gente fala em torno de 30% dos pacientes são homens. Isso por quê? Porque ficar bonito, estar bem, ajuda na vida toda. Então, profissionalmente, o profissional, ele tendo a habilidade técnica do que ele faz, mas ele estando com uma aparência melhor, ele vai ser mais valorizado. E isso, por isso também que a cirurgia plástica cresceu tanto. Vitor, a ideia de trazê-lo para conversar conosco passou por algumas reportagens que eu e a Adriana vimos em jornais, na seguinte toada: faça uma cirurgia plástica com R$50 por mês, cirurgia plástica a partir de R$30, consórcio para cirurgia plástica, você paga, administra o crédito, depois você recebe, vai lá e faz a cirurgia plástica. Não está virando comércio? Não tem uma linha tênue aí que é bom ter cuidado? Exatamente, isso é uma pergunta fantástica porque é muito perigoso. Cirurgia plástica não pode ser comércio. Você não pode fazer cirurgia plástica apenas pelo valor ou pela facilidade de pagamento. Quando você faz uma cirurgia plástica, você tem que procurar alguns fatores, alguns quesitos para ter segurança. Por quê? Porque você está tratando de saúde. Então, você tem que tomar muito cuidado e evitar armadilhas e evitar picaretagem, desculpa o termo, mas evitar a malandragem, evitar oportunista, porque a gente sabe que no mercado tem bastante. Doutor, com relação aos avanços da medicina, como é que está o Brasil com relação à cirurgia plástica? A gente pode falar que o Brasil, sem dúvida nenhuma, o cirurgião plástico brasileiro é o melhor cirurgião do mundo, tanto no quesito de formação quanto no quesito de avanço. Cirurgia corporal, cirurgiões do mundo todo vêm aprender com a gente. Facial, o americano, ele até por uma questão climática, eles operam mais rosto que a gente, mas ainda assim o brasileiro tem uma formação muito boa e a gente é respeitado no mundo todo, tanto do ponto de vista de qualidade técnica, de mão cirúrgica, quanto do ponto de vista de tecnologia e avanço e etc. Grande parte das cirurgias plásticas realizadas no mundo foram inventadas ou descobertas ou aprimoradas por médicos brasileiros.